Você que pode, abra sua Bíblia, seu smartphone. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 11. Atos 3, a partir do versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu assustado para juntos deles, junto ao pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. Israelitas, por que vocês olham para nós maravilhados? Por que vocês fitam os olhos como se pelo nosso poder e piedade esse homem veio a andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram. Vocês negaram ele perante a Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vocês, porém, negaram o santo, o justo, e pediram que ele fosse condenado no lugar de um homicida. É certo, vocês mataram o autor da vida, mas ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem. E agora vocês olham para ele e o reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem uma saúde perfeita. Agora, irmãos, eu sei que o que vocês fizeram foi por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes ele tinha anunciado pela boca dos profetas. Jesus Cristo tinha que padecer. Agora, arrependei-vos e convertei-vos. Eu vou ler isso de novo. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que venha a tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, aquele que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Deus falou pela boca dos profetas na antiguidade, mas Moisés disse: o Senhor Deus levantará dentre vocês um profeta semelhante a mim. Vocês devem ouvi-lo em tudo que ele disser. Amém. Como nós iniciamos naquela breve introdução, esse é o discurso de Pedro no templo. Esse discurso vai culminar na conversão de mais ou menos 5.000 pessoas. Sabemos que naquele tempo só era contabilizado o número de homens. Então já podemos entender que o número de pessoas convertidas ao cristianismo foi muito alto. Agora vem aquela pergunta: o que movia esses homens para que a partir desse momento eles entregassem a vida de tal forma que eles já não temiam mais a morte, já não se preocupavam mais com aquilo que iria acontecer? Porque se a gente pegar alguns capítulos anteriores, menos de 45 dias atrás, nós vamos ver Jesus sendo preso no Getsemane, nós vamos ver Jesus sendo preso no Monte Gólgota, nós vamos ver esses homens com medo, fugindo, correndo um para cada lado, buscando agora defender a sua própria vida. Porém, pouco mais de 40 dias depois, nós estamos vendo esses homens encarando aqueles que nesse tempo eram tão poderosos. Nós precisamos falar sobre recomeço. Nós precisamos falar sobre aquilo que nós fazemos todos os dias e nem percebemos. Porque todos os dias nós temos que recomeçar algumas coisas na nossa vida. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, me veio à memória aquilo que nós lemos todo culto.
quando pegamos alguns pedidos de oração e vamos perceber que a grande quantidade de pessoas que pedem para que de alguma forma Deus interfira na sua vida espiritual. Deus cure algumas cicatrizes, marcas, decepções, porque o recomeço carrega em si cicatrizes. Recomeço e começo são duas palavras totalmente parecidas, mas também muito opostas. Começar, ele traz muita expectativa. Quando nós começamos algo na nossa vida, nós temos uma convicção: isso vai dar certo. Nós não nos preocupamos com aquilo que pode acontecer. Nós nos lançamos de cabeça. Nós damos tudo aquilo que nós temos e acreditamos até o final. Só que o recomeço traz algumas cicatrizes. O recomeço traz alguns medos. O recomeço traz alguns traumas. E em determinado momento nós vamos ter que decidir se isso que nós estamos sentindo diante da possibilidade de começar de novo vai ser maior do que o próprio desejo de recomeçar. E quando nós falamos desse recomeço na nossa vida espiritual, porque, irmãos, você pode nesse momento estar pensando: o recomeço na minha vida tem que ser na vida sentimental, fui traído, fui largado. Ou quem sabe, na minha vida financeira, cheguei ao caos, perdi tudo. Na sua vida familiar, em algum tipo de relação. Mas nós temos recebido muitas pessoas na nossa comunidade que vêm de feridas profundas com a religião, que vêm de marcas severas diante de uma entrega, diante de um amor que foi usado, que foi abusado. E agora nós sentamos nesse banco e nos permitimos apenas ser telespectadores. E nós falamos: eu não vou mais me envolver. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de chamado, eu quero ficar no meu lugar confortável, mas não é sobre isso que nós fomos chamados para fazer. O que você foi chamado para fazer é gerar vida. É a partir das marcas que você carrega, outras pessoas serem também curadas. Por isso, o Espírito Santo nessa manhã me trouxe aqui para te dizer que você precisa recomeçar, que você precisa pegar todas as experiências negativas, colocar em um lugar onde elas sejam apenas marcas, elas sejam apenas um lugar de maturidade. Agora, você sabe que não vai sofrer da mesma forma que você sofreu. Por quê? Porque você agora já é experiente. E eu falo isso, irmãos, porque um dia eu cheguei nessa igreja muito machucado, muito ferido. Eu subi essas escadas achando que aquilo que Deus tinha para mim seria apenas me permitir ouvir uma boa mensagem, ouvir uma boa pregação, ter alguns momentos com Deus, mas a partir do momento que eu fui me envolvendo, a partir do momento que eu fui me abrindo, a partir do momento que eu fui sincero com Ele e declarando aquilo que me paralisava, um bálsamo de cura foi liberado. E a partir dessa cura, Ele foi restaurando algumas áreas da minha vida e principalmente a vida espiritual, para que hoje eu pudesse estar aqui, com marcas, com sentimentos, mas com uma certeza: Deus renova todas as coisas. E Ele quer te renovar nessa manhã. Agora, qual é o segredo para eu recomeçar? É apenas coragem, determinação, vontade. O que aconteceu com Pedro para que agora ele desse essa guinada, essa revolução na sua vida? A diferença do Pedro que negou Jesus para esse Pedro que está agora pregando ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já não está sendo mais guiado pelas suas próprias emoções. Ele já não está sendo guiado pelas suas vontades. Agora nós vemos um homem totalmente dependente, totalmente entregue, entendendo que não é na sua força, não é no seu achismo, não é com os seus conceitos e convicções. O que vai determinar um final diferente
para aquilo que nós vamos recomeçar hoje é até que ponto nós estamos disponíveis a perder o controle para que o Espírito Santo nos guie. Até onde você está disponível para abrir mão dos seus conceitos, para a partir de agora o Espírito Santo te direcionar. Porque se nós recomeçarmos da mesma forma que sempre fazemos, o resultado vai ser o mesmo que nós sempre alcançamos. Eu lembro que uma mensagem me fez ter uma metanoia, transformação de mente. Eu estava ouvindo um pastor e ele pregou sobre Pedro, Judas e Tomé. E ele falou uma frase que ficou marcada e que eu trago comigo até hoje. A decepção é a ferramenta perfeita para o diabo determinar aquilo que nós vamos viver. Porque quando nós estamos decepcionados, tudo que o diabo diz se torna uma realidade. Se torna uma verdade diante dos nossos olhos, mesmo que seja uma mentira. A decepção é o caminho perfeito, apontado pelo diabo, para que a gente não viva aquilo que Deus tem. E a única forma dela ir embora das nossas vidas é a gente se entregando a Jesus de tal ponto que as nossas experiências elas se tornem apenas um lugar que nós vivemos no passado. Ela não se torne um lugar que a gente vive hoje. E o Espírito Santo quer curar algumas marcas dentro de você nessa manhã. O Espírito Santo quer restaurar algumas coisas dentro de você. Porque Ele sabe o que você foi chamado para fazer. Foi Ele que te deu esse talento. Você acha que Ele fica satisfeito em olhar lá de cima e ver você apenas se permitindo ter momentos com Ele? Ele quer que você tenha uma vida nele, cara. Ele quer que você usufrua, que você experimente, que você viva coisas novas. Tem tantas coisas lindas para você viver em Deus. Tem tantas coisas apaixonantes para nós experimentarmos. Coisas que nem foram reveladas ao coração dos homens. Estão disponíveis para mim e para você. Jesus vai dizer em João: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, é isso que me ama. E aquele que me ama é amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me revelarei a Ele. Existe um desejo do coração do nosso Pai de se revelar a nós. Mas para isso, a nossa fé, a nossa fome, a nossa sede tem que ser maior que a nossa decepção. Nós precisamos sair daqui entendendo que algumas áreas da nossa vida não serão esquecidas, não serão abandonadas, mas não vão causar mais dor. E principalmente, não vão ditar aquilo que nós vamos viver. Quantos ciclos de repetição nós temos vivido na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, nas nossas relações interpessoais. Porque nós não nos abrimos, nós não nos permitimos, porque temos medo daquilo que já aconteceu. Eu não vou me abrir de novo. Eu não vou mais ter um relacionamento. Eu não vou tentar mais cumprir o meu chamado. Todas as vezes que eu me abri para isso, eu fui machucado, eu fui ferido. Quem sabe o seu coração estava na mão de homens, mas hoje é amanhã que nós podemos entregá-lo nas mãos daquele que nunca vai nos decepcionar, Jesus Cristo. E foi isso que Pedro fez. Agora, movido pelo Espírito Santo, a palavra vai dizer que é chegado a hora nona, 3 horas da tarde, para você entender o contexto, o que está acontecendo. Pedro e João resolvem ir até um templo. Chegando lá, quando se aproximam da entrada na porta, tem ali um homem que é coxo de nascença. E é interessante porque esse texto é muito revelador, mas é um texto tão simples, que eu tenho certeza que todos nós conhecemos. Um homem que está ali pedindo esmolas. Qual a expectativa daquele homem?
Ele vai até a porta do templo para quê? Para pedir algumas esmolas. Provavelmente, aquele era um lugar onde ele tinha muito lucro. Só que era um lugar que ele não podia ir sozinho. Por isso, a palavra diz, deixavam esse homem todos os dias para pedir esmolas. E ele está lá, cumprindo aquilo que é o desejo do seu coração, ganhar algumas poucas esmolas. Só que aquele homem não sabia que aquele dia mudaria a vida dele para sempre. Era um coxo de nascença. Ele tinha aproximadamente 40 anos. Durante anos ele esteve naquele lugar. Eu acredito que ele deva ter ouvido diversas vezes aquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo. Porque Jesus já era muito conhecido. Quem sabe, ele até de alguma forma desejou ter um encontro com esse Jesus. Quem sabe, ele até tenha pedido a essas pessoas para não levar ele para o templo, levar ele para perto de Jesus, porque Jesus estava curando. Outros coxos, aleijados, já tinham sido curados. Homens que um dia eram cegos, agora estavam enxergando. Quem sabe, dentro dele, um dia houve uma certeza: tudo que eu preciso é ter um encontro com esse Jesus. Mas a Bíblia não narra. E se de alguma forma ele conseguiu chegar perto de Jesus, ele não foi curado. Quem sabe, estar ali representava uma aceitação. A minha vida não pode ser mudada. Eu já tentei, eu já fui perto, eu já tive próximo e nada aconteceu. Eu vi acontecer com algumas pessoas, mas comigo quem sabe você esteja aqui nessa manhã assim. Já tentou de todas as formas. Já orou. Já pediu. Se decepcionou. Irmãos, nós não gostamos de falar, mas algumas vezes a gente se decepciona até com Cristo. Nós não gostamos de falar, mas algumas vezes nós pedimos tanto algo a Ele. Nós temos tanta certeza e aquilo não acontece. E isso causa dentro de nós algumas feridas, algumas marcas. Lembra de Marta e Maria, irmã de Lázaro, que enviam uma carta para Jesus que está a um dia de distância, dizendo: aquele que você ama está muito doente? Perceba, elas nem falaram, vem aqui e cura ele. Elas só disseram: aquele que você ama. O que ela está querendo dizer de uma forma muito indireta? Nós sabemos que Jesus ama ele. A partir do momento que ele souber o que está acontecendo com Lázaro, já era. Ele vai fazer alguma coisa. E o mensageiro vai até Jesus, entrega a mensagem. E Jesus vira e fala assim: essa doença não é para a morte. Se Jesus falasse para você hoje que o que você está vivendo em breve vai cessar, como você se sentiria? Totalmente aliviado. E eu imagino que foi assim que essas irmãs se sentiram. Pô, tranquilo, Jesus falou que não é para a morte. Então, ele vai fazer alguma coisa. Jesus pode liberar uma palavra, de onde ele estiver, e nosso irmão vai ser curado. E os dias passam, mas essa palavra não chega. E Lázaro começa a piorar. Mas Jesus pode chegar a qualquer momento. Ele fez assim no enterro da filha da viúva de Naim. Ele chegou. E ele vai resolver. Só que Jesus não chega. Jesus pode chegar no caminho do sepultamento. Mas Jesus não chega. Imagina o coração daquelas irmãs, esperando, ansiosas, para que o mestre chegasse. Só que ele não vem, cara. E Lázaro morre. Lázaro morreu, mas ainda tem uma esperança, ele pode chegar. Mesmo que ele esteja morto, ele pode ressuscitar. Mas vai chegando a hora de colocar o corpo dentro do túmulo. E Jesus não chega.
Existia uma tradição em Israel de que até o terceiro dia o morto poderia ressuscitar. E eu imagino agora ainda tem uma possibilidade. Jesus pode chegar nesses 3 próximos dias, passar o primeiro, passar o segundo, chega no terceiro dia, e dentro delas, a fé provavelmente totalmente abalada, se questionando, se Jesus não chega hoje. Perceba que a fé dessas mulheres foi levada até o limite. E cara, Jesus não chegou. No 4º dia, quando todas as possibilidades tinham ido embora, quando toda a fé já tinha esvaziado, de repente, Jesus aparece. E olha que interessante, porque nós cantamos aqui, como Maria, que escolheu a melhor parte, porque nós correlacionamos esse louvor àquela atitude de Maria de estar aos pés de Jesus, enquanto Marta estava arrumando a casa. Vocês lembram disso? Só que quando Maria e Marta, elas sabem que Jesus chegou em Betânia, a atitude é totalmente oposta. Maria, mesmo sabendo que Jesus chegou, ela resolve ficar onde ela está. Marta larga tudo e vai correndo até o mestre. Marta vira para Jesus e fala assim: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela, e ela depois dá uma linda lição de fé. Mas eu sei que mesmo agora, se o Senhor pedir, Deus pode ressuscitar o meu irmão. Jesus vira para ela e fala assim: é isso que vai acontecer, seu irmão vai ressuscitar. Quando Jesus afirma aquilo que ela disse, ela revela a dúvida, a confusão que estava no seu coração. Ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar, mas não vai ser hoje não, vai ser no último dia. Perceba, Jesus afirmou aquilo que ela disse, só que ela revelou ali como ela estava incrédula. E ele pergunta: cadê Marta? Cadê Maria? E Marta diz: está em casa, vai lá chamar. Quando Maria chega na frente de Jesus, ela faz a mesma afirmação. Perceba, se você estivesse aqui, é certo que meu irmão não estaria morto. Perceba a dor dessas mulheres. Perceba como a alma delas estavam corroídas, machucadas, feridas, decepcionadas. Quando Maria fala isso para Jesus, a palavra vai dizer que Jesus começa a chorar. Cara, olha que coisa louca. Jesus não sabia que Lázaro ia ressuscitar. Por que Jesus chora, olhando ela naquele estado? Não é um grande paradoxo? Porque Jesus tem a capacidade de saber, de sentir aquilo que nós sentimos. Jesus, ele tem a capacidade de olhar para você nessa manhã e saber exatamente aquilo que você está sentindo. Aquilo que está te paralisando. Aquilo que está determinando os limites na sua vida. Sabe o que nós devemos fazer então? Fazer igual Marta e Maria. Lançar sobre ele. E quando Maria fala, Jesus diz: me leva até o túmulo. E agora uma grande multidão começa a segui-lo. Quando chega lá, Jesus diz: role a pedra. E ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Jesus ali está mostrando que ele tem o domínio e o poder sobre qualquer coisa, sobre a tradição, sobre a religião, sobre aquilo que nós achamos. Ele tem o poder sobre qualquer coisa, ele pode fazer na hora e do jeito que ele quiser. Isso tem que ser como uma bomba dentro de nós. Isso tem que ser um combustível para nós acreditarmos além daquilo que nós estamos vivendo agora, mesmo que aos nossos olhos não tenha mais jeito.
que não exista mais possibilidade. Nós estamos a uma palavra de Jesus Cristo para qualquer coisa acontecer na nossa vida. E aquele homem estava lá, em cima de uma cadeira. E quando Pedro e João passam por ele, ele pede uma esmola. Olha que loucura! A expectativa dele estava apenas em uma esmola, mas a vida dele seria transformada para sempre. E Pedro então diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra vai dizer que os seus pés naquele momento se firmaram e aquele homem levantou. Um homem que era coxo de nascença. Segundo a tradição religiosa, algumas enfermidades, elas traziam consigo alguns estigmas. O cego, o leproso, o aleijado. Naquele tempo, esses homens eram considerados amaldiçoados, pecadores. E não só ele, porque quando era de nascença, os seus pais pecaram. E agora o pecado está reverberando na vida dos filhos. Você lembra aquele cego de nascença? Quando os discípulos passavam com Jesus e ele veio. E Pedro então pergunta a Jesus, o que aconteceu para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou ou foram os seus pais? Perceba a tradição, a cultura religiosa da época. Jesus então diz, não foi ele, muito menos seus pais, mas foi para que se cumprisse um propósito de Deus. Jesus então cospe no chão, mexe em algum lodo e coloca nos olhos. Irmãos, Jesus era totalmente incrível. Jesus não podia apenas falar, vista, volta agora, seja restabelecida a visão. Só que ele cospe, pega o lodo, coloca e manda que aquele homem lave. Isso revela para nós que ele vai trabalhar de jeito diferente, de forma diferente na vida de cada um. Muitas vezes nós queremos que ele faça da mesma forma, do mesmo jeito. Muitas vezes nós criamos expectativas e padronizamos a forma que ele vai trabalhar. Só que ele tem sempre uma novidade, ele tem sempre algo novo para fazer através dele, através do seu Espírito na nossa vida. E isso traz para nós uma linda lição de fé. Porque nós não precisamos nos apegar àquilo que os nossos irmãos estão vivendo. As experiências dele só servem para solidificar, para aumentar a nossa fé. Nós não precisamos de caminhos prontos. Nós só precisamos que ele libere uma palavra. E eu quero, em nome de Jesus, acreditar que palavras vão ser liberadas nessa manhã. Vidas serão ressignificadas. Porque todas as vezes que uma palavra é liberada do céu, encontram corações com expectativas na terra, coisas sobrenaturais acontecem. Agora, aquele homem está de pé, e a palavra vai dizer que ele está pulando, ele está dançando, e todos olham atônitos. E chega no texto que nós lemos, todos olham maravilhados para aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque todo mundo conhecia aquele homem. Só que, como ficar distante daqueles homens? Como ficar distante daquilo que aqueles homens representam? Que é Jesus Cristo aqui na terra, se eu fui curado. Aquele homem, o coxo, o ex-coxo, se agarrou a Pedro e João, e aonde eles iam, aquele homem estava. E uma grande multidão agora começa a ficar em volta de Pedro e João. E eles olham assustados, eles olham maravilhados, eles olham como se eles tivessem sido capazes de curar aquele homem, a ponto do próprio Pedro falar, olha, vocês olham para a gente dessa forma, como se fosse a nossa santidade, como se fosse o nosso poder, como se nós tivéssemos condições de fazer isso. Foi o próprio Jesus Cristo que curou esse homem. E agora, Pedro mostra para a gente que toda transformação leva um tempo. Porque ele fala isso e começa a descer o sarrafo. É aquele mesmo Jesus que vocês mataram. É o mesmo Jesus que vocês rejeitaram. É o mesmo Jesus que perante a Pilatos, mesmo Pilatos já tendo decidido soltá-lo, vocês resolveram pedir que ele soltasse Barrabás, o homicida, e deixasse Jesus preso. É esse mesmo Jesus, ele é a pedra angular. E vocês mataram ele. Cara, olha que coisa doida. Pedro não sabia que tudo isso fazia parte de um propósito eterno. Jesus teria que passar pela cruz, irmãos. Nada seria capaz de desviar Jesus desse caminho.
porque é a profecia liberada. Êxodo 3, Gênesis 3, 15. Aquele filho do homem que vai pisar na cabeça da serpente vai ser ferido no calcanhar. Pedro sabia disso, mas Pedro ali começa a botar o seu coração para fora. Foi vocês que mataram. Mas ele ressuscitou. E foi ele que fez isso com esse homem. Foi através do seu poder, sabe por quê? Porque o próprio Deus ressuscitou ele. E nós somos testemunhas. Depois da morte de Jesus, algumas pessoas afirmavam ter visto Jesus ressurreto. Mas a religião espalhava a narrativa que Jesus não tinha ressuscitado. Aqueles homens tinham visto fantasmas, aqueles homens estavam perturbados, tinham visto alguma coisa, mas isso que eles viram não era Jesus. O que Pedro, então, faz questão de frisar? Esse Jesus que vocês mataram, foi ele que curou esse homem. E nós vimos ele ressuscitado. E ele continua agindo com poder, com glória. Mesmo que hoje ele tenha que estar com o Pai, ele liberou um refrigério sobre a vinda desse homem. E agora vocês têm que entender que ele vai voltar novamente. Foi assim que os profetas, que os nossos pais, eles disseram. Lembra do que disse Moisés em Deuteronômio? Quando ele disse, olha, do meio de vocês vai vir um semelhante a vocês, e esse deverá ser ouvido. Moisés estava se referindo a Jesus Cristo. Irmãos, todo o Antigo Testamento só aponta para uma direção: a vinda de Jesus Cristo. Nós podemos falar sobre Moisés, e foi um homem que viveu coisas extraordinárias em Deus, mas Moisés não se compara àquele que estaria por vir. Porque Moisés, ele libertou o povo de um cativeiro egípcio, mas Jesus Cristo, ele nos liberta do poder do pecado. Nós podemos falar de Davi, que foi o maior rei que a nação já teve, que muitas vezes nós ouvimos e nos inspiramos, mas Davi reinou até um certo tempo. Jesus Cristo, ele reina eternamente. Nós falamos sobre Abraão, considerado o pai da fé, porque estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas a palavra vai dizer que já tinha um cordeiro perfeito ali para ser sacrificado. Assim como Apocalipse vai dizer que Jesus é o cordeiro perfeito de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes do pecado vir. Deus já tinha entregado o seu Filho por oferta e por amor às nossas vidas. E o povo tinha que saber disso. Então Pedro vai no modo Pedro, mas de repente, e depois eu quero te convidar a ler essa passagem novamente, porque ela é muito poderosa. Pedro muda de direção. E Pedro começa a manifestar a graça. Olha, eu sei que vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Eu sei que vocês não tinham ideia. Mas eu quero dizer uma coisa: se hoje vocês se arrependerem, se hoje vocês se converterem, ele pode se revelar para vocês. Perceba comigo, por favor. Quando João Batista vem preparando o caminho para Jesus, João Batista fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele falava sobre arrependimento e falava sobre batismo, certo? Estamos de acordo? Só que Pedro agora, ele já não fala mais só do arrependimento. Ele fala do arrependimento e da conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é uma mudança de direção. É uma mudança de rota. Conversão é uma transformação. Agora, já não existe mais a possibilidade de nós só nos arrependermos. Porque a gente se arrepende, continua nas mesmas práticas e obtém os mesmos resultados. Então, agora nós temos que nos arrepender e mudar a nossa direção. Convergir para um outro caminho. E que caminho era esse? Era aquele que nós lemos na oferta. Era viver da mesma forma que os cristãos viviam. Era viver segundo a doutrina dos apóstolos.
Agora, o que vai reger as nossas vidas é aquilo que foi ensinado através da palavra. Agora, o que vai determinar os nossos caminhos são os princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Agora, o nosso caminho vai ser pautado naquilo que Deus tem nos revelado. Já não é mais simplesmente se arrepender, se arrepender, se arrepender. É você convergir, é sofrer uma metanoia. Como diz em Romanos 12, quando Paulo diz assim: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só assim será possível viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. É isso que Pedro está mostrando para o povo. Olha, vocês têm que se arrepender do que vocês são, do que vocês fizeram, mas vocês têm que convergir para uma outra direção a partir de agora. Vocês têm que transformar a vossa mente. Até aqui vocês aprenderam dessa forma, a religião ditou esse ritmo, mas a partir de agora Deus tem algo novo para você. E a vontade dele só vai vir a partir dessa metanoia. Mas pastor, como que eu vou viver essa transformação? Como que eu vou mudar os meus hábitos? Como depois de 40 anos, agora eu posso convergir numa direção diferente, se a minha vida está toda linkada nessa direção? O rei Davi vai dizer para a gente em Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nessa medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. No tempo certo, vai dar o seu fruto e as suas folhas nunca murcharão. O que o rei Davi está mostrando para nós? Se nós quisermos viver aquilo que Deus tem, se nós quisermos experimentar de uma vida onde os frutos serão certos, onde as folhas não vão murchar, nós temos que meditar na lei do Senhor. Nós temos que aprender através daquilo que Ele já ensinou. E depois ele fala assim: e serão prósperos todos os seus caminhos. E o povo então ouve isso muito assustado, maravilhado, porque tinha a palavra dita e tinha os sinais notórios. Aquele homem que há mais de 40 anos estava numa cadeira de roda, agora está na frente deles. E ali eles estavam vendo o poder de Jesus Cristo para transformar qualquer cenário, por mais adverso que seja. Eu não sei qual efeito isso causa dentro de você, mas perceba que existe uma vida extraordinariamente incrível, excitante esperando você. Existe uma porta de jornada aberta que você olha o agora, mas você não sabe até onde você vai nesse Deus. Existe uma porta de possibilidade para a sua vida ser totalmente ressignificada. A partir do momento que você entender que você deve lançar sobre Ele as suas feridas, as suas marcas, aquilo que te causa dor, na certeza que Ele tem cuidado de nós. Isaías vai dizer: desde a eternidade ainda não se viu, nem com o ouvido se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele... Você tem esperado em Deus? A palavra vai dizer que Ele está trabalhando em seu favor. A palavra vai dizer que Ele tem olhado para aquilo que nós estamos vivendo. Só que não basta Deus olhar para nós. Nós temos que ter a capacidade de olhar e ver também aquilo que nós temos nos transformado. Ver aquilo que de repente alguém nos transformou. Talvez a sua vida hoje seja pautada em resposta às pessoas que te causaram dor, que te abandonaram. Quem sabe a sua vida esteja pautada em se recuperar de algo muito difícil que você viveu, de uma frustração, de uma decepção. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a mudar a sua rota, a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E assim como esses homens, assim como Jesus Cristo encontrou esse coxo, eu creio que Ele quer te encontrar nessa manhã. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé. O Ministério de Louvor vai cantar essa canção. E eu queria te provocar
te provocar a ser sincero com Deus, a abrir a sua mente e falar aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos o tempo que nós teremos ainda aqui. Ontem eu estava aqui no discipulado de homens com o pastor Gil e eu tive que sair para fazer um velório. Um homem de 42 anos, um jovem. E quando eu cheguei naquele lugar, sua mãe veio na minha direção e começou a me perguntar: pastor, eu não entendo. Pastor, por quê? Por que Deus fez isso? Eu virei para ela e falei: chora, coloca para fora. Só que de repente o Espírito Santo trouxe a minha memória a última vez que eu tive com esse jovem. E eu lembro que nós estávamos em uma festa de família e de repente esse jovem veio chorando muito. E ele começou a falar comigo daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava vivendo. E ele abriu seu coração sobre alguns vícios que ele queria largar e não conseguia. E naquele momento eu virei para ele e falei assim: eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço uma pessoa que, se você abrir o seu coração agora, se hoje você falar isso que você está falando para mim, para ele pode mudar a sua vida, não só no presente, mas eternamente. Eu não sabia o que iria acontecer. Eu sei que naquele momento ele virou para mim e falou: pastor, eu quero esse Jesus, eu quero. Ele chorou muito. Eu quero essa verdade na minha vida. Menos de um mês e meio se passou. E ontem eu estava diante de um corpo morto. E quando eu comecei a fazer o ofício fúnebre, eu comecei a falar sobre o amor de Deus na vida daquele jovem. E eu falei que Deus preparou o ambiente todo para que ele tivesse uma cura das suas marcas, mas não só uma cura momentânea, instantânea. Deus estava com um plano muito maior para ele. Era uma cura eterna. E logo depois de mim, um primo dele pediu para falar algumas coisas. Ele falou: olha, eu não sabia desse papo que você tinha tido com ele, mas ele começou a me mandar tantos versículos bíblicos, ele começou a falar tanto de Deus para mim, que eu comecei a ficar assustado. E eu liguei para ele para ver se estava acontecendo alguma coisa, porque ele nunca foi disso. E esse homem virou para mim e falou: não, primo, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E de repente Deus resolveu chamá-lo para uma morada eterna e celestial. Perceba como todos os dias nós temos que ter a capacidade de olhar para nós e ver aquilo que precisa ser deixado. Todos os dias eu prego para a pessoa mais difícil que eu conheço, eu mesmo. Todos os dias eu tenho que falar do amor de Deus para mim, porque a minha alma insiste em esquecer aquilo que Ele já fez na minha história. Muitas vezes a minha carne tenta me levar por caminhos que serão totalmente inviáveis para que a vontade do meu Pai seja estabelecida na minha vida. Então eu tenho que me arrepender todos os dias, não daquilo que eu faço, mas daquilo que eu me tornei. E nessa manhã eu quero te convidar a abrir o seu coração, a declarar aquilo que tem te causado dor, a se arrepender daquilo que tem te dominado. Existe uma história linda escrita por Deus para você. Salmo 139, o rei Davi vai dizer que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Ele já nos conhecia mesmo antes de nós existirmos. Então, enquanto o ministério de louvor estiver adorando, não se preocupe em adorar. Se preocupe agora em se derramar diante desse Pai, porque eu tenho certeza que nessa manhã Ele está te ouvindo. Isaías capítulo 43. O povo de Deus aprisionado no pior cativeiro que eles já viveram, o cativeiro babilônico. De repente, já próximo da saída deles, o próprio Deus resolve falar com aquele povo. E Ele diz assim: quando vocês passarem pelas águas,
vocês não vão se afogar. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar, porque eu estou com vocês. Mas olha só, o povo estava aprisionado. O povo estava dentro de um cativeiro. Mas ali, Deus revela que eles nunca estiveram sozinhos. Eu não sei qual o cativeiro que tem te aprisionado. Eu não sei qual é a sua dor. Mas uma coisa eu tenho como certa: Deus está com você. Só que nesse lugar, a gente não consegue vislumbrar a possibilidade de recomeço. Nesse lugar, a gente não consegue vislumbrar a possibilidade de viver uma nova história. E o próprio Deus diz, ainda no capítulo 43 de Isaías: olha, eu estou fazendo algo novo. Vocês não percebem? Vocês não percebem o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo rios no meio da terra seca. Eu estou fazendo riachos em meio a lugares rochosos. O que ele está mostrando? No lugar de morte, no lugar onde não tem possibilidade de vida, é ali que as minhas águas vão passar e tudo vai se fazer novo. Ao cheiro das águas brotará, como folha seca será regenerado, e as suas raízes serão alastradas. E é isso que eu creio que Deus deseja fazer na sua vida nessa manhã. É transformar a sua vida num lindo testemunho. Chega de viver preso ao passado. Chega de viver preso às feridas. Chega de viver aprisionado naquilo que você foi. Hoje, resolva olhar para Jesus Cristo, aquele que é o autor, aquele que é o consumador, aquele que é o homem que pode fazer uma nova história na sua vida. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jesus Cristo. Uou! Irmãos, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque nós já estamos com o tempo extrapolado. Mas se essa mensagem, ela falou no seu coração, se você entende que o Espírito Santo te trouxe aqui para que você ouvisse ela, eu queria te convidar a colocar a mão na direção do seu coração. Agora, você que nessa manhã resolve voluntariamente voltar para esse caminho, você que está cansado de fugir do seu chamado, do seu propósito, você que está cansado de ser guiado pelas suas feridas, eu queria que você erguesse as suas mãos aonde você estiver. Amém. Amém. E nós vamos orar. Paizinho lindo, homens e mulheres, nessa noite, receberam uma porção da sua palavra e entendem que o Senhor trouxe eles até aqui para ouvir essa palavra que é como um bálsamo nas nossas feridas. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que a partir de hoje não vai ser aquilo que nós vivemos que vão ditar o ritmo e os limites da nossa vida. Nós queremos declarar que tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que nos feriu, vai ser o adubo perfeito para que uma nova árvore frondosa resplandeça. Algumas pessoas, Pai, ergueram as suas mãos, desejando regressar a esse caminho, voltar a esse lugar, não um lugar físico, um lugar espiritual, um lugar de dependência, um lugar de submissão, um lugar, Deus, onde foram chamados para estar. Ah, Deus, fecha essas feridas, fecha, Pai, cicatriza, mesmo que a marca fique, não permita que a gente continue sentindo dor, remoendo. Nos dê a capacidade, através do seu Espírito, de ressignificar essa história e a partir de agora nós sermos um bálsamo de cura através do seu Espírito Santo na vida de pessoas que um dia sofreram, que estão sofrendo ou sofrerão a mesma coisa que nós vivemos. Derrama o teu amor e a sua graça em corações nessa manhã. Não, Pai, nos permita que a gente continue preso ao que se passou, assim como nós cantamos, que o novo de Deus seja derramado nas nossas vidas, que a graça de Deus, que o seu amor, que é maior do que todas as coisas,
que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para sempre. Vá em paz e tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. E você que pode, aplauda esse Jesus lindo. Vai em paz, você é livre!